né? Então, aquela resposta rápida que muitas pessoas dão, né, para mostrar que está te apoiando, né, ou para dizer que vai te ajudar, né, estamos juntos. Mas, quero lembrar, não quero generalizar, né, porque muitas vezes esse estamos junto é até sincero, né, mas muitas outras vezes é só conversa, é um tapinha nas costas. A pessoa que fala, ela diz que pode contar com ela, mas na hora H, na hora da prática, você nem a encontra e ela não está mais por aí, né? Ela desaparece. Mas também tem uma outra expressão que essa eu gosto muito. Essa eu gosto muito. A expressão é aquela, chá comigo. Chá comigo é muito legal, né? Nós fizemos uma reunião com os pastores esses dias, na primeira segunda-feira do mês, e eu falei para eles, olha, amados, eu gostaria que vocês usassem mais e mais o chá comigo do que o tamo junto. Eu, particularmente, eu não gosto do tamo junto. O tamo junto não está com nada, né? Mas o chá comigo o que é? São aquelas pessoas proativas, né? O que é a proatividade? A proatividade é aquela pessoa que vai e faz. Ela não faz porque ela quer aparecer, ela não faz porque o nome dela vai ser anunciado, ela não faz porque vai ganhar louvores, ela faz porque ela entende que ela precisa fazer, ela vai e faz. Nós vamos ver que Jesus ele contou uma parábola e vai tocar nesses dois tipos de pessoa. Na pessoa chá comigo, que vai e faz, e naquela que é reativa, né? Que não é proativa, que é o tamo junto. Um tapinha nas costas e fica por isso mesmo, né? Essas pessoas do chá comigo, né, elas não fazem muito barulho, elas não prometem muitas coisas, elas simplesmente assumem responsabilidade, elas vão, fazem o que precisa ser feito, sem precisar, como eu disse, de aplausos, de reconhecimento. Essas pessoas elas têm um NA baixo. A do tamo junto geralmente tem um NA elevado. NA é um índice, né, dos estudiosos que chegaram a uma conclusão. NA é necessidade de aparecer. Então a pessoa que é o chá comigo, ela tem um NA baixo. Ela não tem necessidade de aparecer. Já o tamo junto é um NA elevadíssimo, né? Bom, continuando então sobre as parábolas do reino, Jesus ele conta uma história, uma historinha maravilhosa, né? Para quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, ele diz. Então não são todos que entendem as parábolas de Jesus, elas são simples, simples, simples. Mas a mensagem que essas parábolas trazem são complexas, são profundas, são tremendas, mas não são todos que conseguem entender. Porque não tem, talvez, um coração ensinável, porque não quer ouvir, porque é vaidoso, orgulhoso, né? Mas Jesus, então, ele contou uma história, uma parábola. Nós vamos ver, está lá em Mateus, no capítulo 21, nós vamos ler daqui a pouco, né? Mas eu vou resumir aqui. Ele conta a história de dois filhos. Jesus conta uma historinha de dois filhos. O primeiro, ele disse ao pai que ele não queria fazer aquilo que o pai tinha pedido a ele. Ele parecia, no momento, não estar disponível, parecia até ser rebelde, mas logo em seguida ele se arrepende e ele vai e faz. Esse é o primeiro filho. O outro filho, ele na hora respondeu, sim, Senhor, estamos juntos. Mas na prática, ele não fez nada, ficou só na promessa. E Jesus aqui, ele quer nos ensinar, com essa parábola, com essa historinha, que o reino de Deus, ele não importa o que a gente fala na hora. O que importa é se a nossa vida confirma as nossas palavras. Olha que coisa tremenda. Importa se a gente, mesmo depois de tropeços, de quedas, mesmo que depois de tudo isso a gente se arrependa,
e decida obedecer. Obedecer a quem? Ao Senhor Jesus. E Deus, o Pai, Ele está à procura de gente do tipo chá comigo, que assume o chamado, responde com ações concretas e não com palavras bonitas ou promessas vazias. Vocês querem ver em João, no Evangelho de João, versão NVI, no Evangelho de João, no capítulo 14, lá no verso 21, olha o que o próprio Jesus fala de quem são as pessoas que o Pai ama e que Ele ama. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Você está dentro? Você está acordado? Você está entendendo o que o Senhor quer falar com você e comigo nessa noite? O que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, uau, glória a Deus, será amado por meu Pai. E eu também, Jesus dizendo, o amarei e me revelarei a Ele. Isso é maravilhoso. Então, nessa noite, nesses próximos minutos, essa pregação é uma pregação curta, a parábola é uma parábola curta. Então, nesses próximos minutos, nós vamos olhar para dentro de nós, a partir de agora, e responder: qual dos dois filhos sou eu? Qual desses dois filhos sou eu? Amém? Então, para entender um pouco mais do contexto, do que estava acontecendo quando Jesus contou essa história, as histórias de Jesus sempre tinham um fundamento, tinham um ensinamento muito profundo, mas dependia da plateia, dependia de quem estava ouvindo. Então é muito interessante a gente entender o contexto. Quando foi que Jesus contou essa parábola? Então, Jesus, ele está numa sinagoga, num templo judaico, na igreja, daquela época deles, e Jesus estava falando diretamente com os líderes daquela igreja, os líderes religiosos, aqueles que deveriam ser o exemplo para o restante do povo, de obediência, mas que na prática eles rejeitavam a palavra e rejeitavam a vontade de Deus. Então é nesse contexto que Jesus vai e expõe uma história simples, mas como eu falei, revela verdades profundas sobre arrependimento, obediência e o que realmente importa a Deus. Então nós vamos ler. Lá em Mateus capítulo 21, verso 28 em diante, Jesus fala assim. Lembra então que ele estava falando com os fariseus, com os mestres, com os doutores da lei. Por que Jesus estava falando isso? Só antes de ler, vou falar mais um pouquinho. No início do capítulo 21 de Mateus, esse capítulo que nós vamos ler, começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É a última semana de Jesus aqui na terra. Última semana dele como homem. Jesus é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele se encarnou, ele nasceu de uma virgem, nasceu como homem pela obra do Espírito Santo, fecundando Maria. E Jesus então nasceu, cresceu, e na última semana de vida de Jesus, depois ele seria crucificado, na última semana ele foi para Jerusalém. Tinha que se cumprir tudo o que a profecia tinha dito. E uma das profecias, que está lá em Zacarias, dizia que o rei, esperado pelos judeus, ele viria montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Exatamente assim a profecia lá de Zacarias, há muitos anos antes. E Jesus então, quando ele entrou em Jerusalém, ele pediu aos seus discípulos que fosse até um certo lugar
e lá eles encontrariam uma jumenta, e ao lado dessa jumenta teria um jumentinho. Então era para eles chegarem e falar: olha, o meu mestre precisa desse jumentinho, empreste para ele, depois nós devolvemos. Eles emprestaram, levaram até Jesus, colocaram um manto sobre aquela jumentinha, o jumentinho, filho da jumenta, e Jesus montou e entrou na cidade, para se cumprir a profecia que o rei entraria montado num jumentinho. Vão entendendo a história. Aí o que acontece? Quando Jesus entra, muitas pessoas cortam galhos de palmeiras, flores, e fazem um caminho para Jesus passar. E eles gritavam alto: Hosana ao rei, Hosana ao filho de Davi, Hosana aquele que vem, santo, ele é santo. E o povo gritava dessa maneira, uma festa. E as crianças também gritavam: Hosana ao rei, Hosana ao rei. E os fariseus, aqueles que estavam preocupados: quem é esse homem? Diziam: que blasfêmia, que coisa terrível, manda essas crianças se calarem. Mas elas continuaram clamando: Hosana, Hosana, Hosana. E Jesus entra. E aí Jesus vai até o templo, até a sinagoga judaica. E ele chega lá e ele fica muito triste, porque ele vê um povo fazendo muitos negócios ali dentro, negócios desonestos, trocas de moeda, fazendo coisas que não deveriam fazer, enganação, enrolação. E Jesus fica muito bravo. Jesus, ele pega umas cordas, faz ali um chicote, e ele começa a derrubar todas as bancas e sai batendo em todo mundo. É a única vez na Bíblia que você vê Jesus, né, com essa reação. Ele ficou realmente indignado com aquilo, e ele falou muito alto para todo mundo ouvir: vocês estão fazendo da casa do meu pai, que é uma casa de oração, vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E aí, passou aquilo, ficaram cismados com Jesus: quem é esse? O que esse camarada está pensando? E aí lá num versículo logo na frente ali, fala assim que os mestres chegaram até ele e falaram: olha, o que é isso? Com que autoridade você faz essas coisas? Quem você pensa que é? É o que está aqui no Evangelho, não é invenção minha. E perguntam a Jesus: com que autoridade você faz isso? Quem você pensa que você é? Imagine aqui, nós estamos aqui no nosso culto, de repente chega alguém aqui, quebrando tudo, né? E de repente ele fala: vocês estão agindo de forma incorreta, essa aqui é uma casa de oração. Nós vamos virar a pessoa e falar: mas que isso? Quem é você? E esse quem era você para ele? Simplesmente o Filho de Deus, o onipresente, onipotente, o onisciente, o santo, santo, santo. E aí, Jesus pega naquele momento então, ele conta uma parábola para esses homens que perguntaram: com que autoridade você faz isso? Os doutores da lei, os mestres, os fariseus, os líderes da sinagoga. Então vamos ler. Está lá em Mateus 21, verso 28. Então vocês se situaram no contexto. Essa é a situação. Então vamos lá. Disseram. Aí Jesus então respondendo, né, a pergunta daqueles homens: o que vocês acham? E Jesus começa a contar uma história. Jesus sabia que talvez eles não fossem entender, porque eles não tinham ouvido para ouvir, não tinham um coração ensinável. Mas Jesus mesmo assim ele falou. Havia um homem que tinha 2 filhos. Jesus não está contando por acaso essa história. Então esse homem que tinha 2 filhos, quem será? Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ou seja, vá fazer a minha obra. Vá fazer o trabalho que nós precisamos fazer. E esse filho então, esse primeiro respondeu: não quero. Talvez ele se sentiu indigno, talvez ele não tinha condições, mas depois ele mudou de ideia e foi. É o que Jesus está contando. Então o primeiro disse: não quero, mas depois mudou de ideia e foi.
Chegando ao outro filho, Jesus continua contando, o pai disse a mesma coisa. Filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele respondeu, sim, Senhor. Mas não foi. Estamos juntos. Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus pergunta. O que eles responderam? O primeiro. O primeiro. E Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Uau! E aí Jesus continua, porque João Batista, João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem tudo isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Que parábola tremenda. Que lição. Lembrando que o público que estava ouvindo Jesus eram os líderes religiosos. Amados, eram os crentes que estavam ouvindo Jesus da época. E eles tinham acabado de questionar Jesus sobre a autoridade que ele tinha. Então, na verdade, essa parábola, essa história que Jesus conta a eles, foi uma afronta à vida deles, à nossa vida. É uma afronta que Jesus está fazendo para nós. De uma forma indireta, muito inteligente, muito sábia, usando uma história que nos obriga a todos nós aqui, uma autoavaliação. Eu peço para você nesse momento, uma autoavaliação. Entre para dentro de você uma introspecção. Que lugar você se coloca? No lugar do primeiro filho, que talvez não seja digno, talvez seja um pecador, talvez seja um improvável, uma improvável, mas que entende a palavra, que se arrepende e faz aquilo que o Senhor diz para fazer. Ou você se coloca no lugar do segundo filho, não, pai, pode deixar, estamos juntos, mas aí sai e não faz coisa nenhuma. O primeiro filho, lembrando aqui, ele disse não, de imediato, ele falou para o pai, não, pai, mas depois ele se arrependeu. E ele foi trabalhar. E Jesus fala que esse representava os pecadores, os publicanos, as prostitutas. O publicano, também para a gente entender melhor essa história, o publicano era aquela pessoa que tinha uma profissão. Ele era um judeu, mas ele tinha uma profissão que ele trabalhava para os romanos. Ele cobrava impostos altíssimos e até injustos dos seus irmãos, dos judeus. Então ele era um judeu que era um traidor do povo judeu. E os fariseus ali odiavam os publicanos. E as prostitutas são exatamente o que continuam sendo até hoje, né? Pessoas com um nível de moralidade baixa, e naquela época não era diferente, era do mesmo jeito, mas Jesus fala, estes entrarão primeiro que vocês no reino dos céus. Amados, não é fácil para a gente ouvir isso. Puxa vida, mas eu vou ao culto aos domingos, eu ajudo na igreja, eu devolvo meu dízimo, eu faço ofertas, eu até trabalho em algum ministério. E aí a gente ouve, será que nós somos esse segundo filho que só fala que faz para aparecer, mas não faz coisa nenhuma? Então naquele momento houve um choque muito grande, um choque cultural para os judeus.
eles se achavam. Eles tinham certeza absoluta que eles iriam para o reino de Deus, que quando eles morressem, eles iriam para o seio de Abraão, né? Era o que eles tinham certeza absoluta. E Jesus vai e fala que as prostitutas e os publicanos estariam na frente deles, na entrada do reino. Isso invertia completamente a hierarquia religiosa, né, daquela sociedade, daquela época. E aí, o que aconteceu? Os líderes religiosos só pensavam numa coisa: precisamos prender esse homem, precisamos calar esse homem, precisamos matar esse homem. É bem provável que a gente não pense assim. Nós precisamos acabar com Jesus, acabar com esse homem. É bem provável que ninguém aqui pense isso. Mas nós estamos agindo como Jesus mostra que nós deveríamos agir. E olha, é muito parecido, hoje em dia, no meio do povo que se diz o povo de Deus, né? Nós, os crentes, infelizmente, amados, a gente vê muita cultura do tamo junto. Isso aqui não é recado para ninguém. Eu fico preocupado em pregar dessa maneira, porque alguns pode ser que já prometeram alguma coisa aqui e não cumpriram, então não estou cobrando ninguém com isso. Mas por outro lado existe uma remanescente, né? Existe um povo dentro de um povo. Em toda denominação, independente da bandeira, né, da igreja, em toda a igreja existe um povo dentro de um povo, existe uma remanescente. Existem aquelas pessoas que realmente o Senhor pode contar com elas. O Senhor tem certeza que qualquer coisa que Ele tenha pedido, aquela pessoa, ela faz. Sem aparecer, ela faz de imediato, ela faz, mesmo não se sentindo digna, porque digno nós não somos, amados. Nós não somos. Nós nascemos em pecado, é o que a Bíblia fala. Então, por mais que a gente tente, você e eu, por mais bondades que nós fizemos, nós nunca mereceremos, nós nunca encontraremos a salvação por nós mesmos. É algo que é gratuito, o Senhor nos dá. Só depende de nós aceitarmos, de nós dizermos: sim, Senhor, iremos contigo. É isso que o Senhor quer. De cada um que está sentado aqui, que está em pé, que está ali encostado na parede. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Do nosso sim verdadeiro. Do sim que faz alguma coisa. O sim que obedece, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Nós vimos o primeiro versículo que nós lemos. O Pai o amará, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Eu quero isso para mim. Eu sei que você também quer, né? Como que funciona isso, né? O Senhor chama alguém para uma missão, para um projeto, para algo importante. E aquela pessoa do tamo junto, ela responde logo em seguida: tamo junto. Mas na prática, quando realmente precisa daquela pessoa, cadê? Sumiu, ficou só na conversa. Onde nós estamos? Que posição que nós tomamos hoje? Não é sobre o discurso bonito, aquele discurso que impressiona. É sobre a atitude obediente, a atitude que transforma, que faz a diferença. Essa parábola é para nós meditarmos, né? Saímos daqui pensativos. Onde eu me enquadro?
Deus não está buscando gente do tipo tamo junto. Ele busca pessoas do tipo chá comigo. E esse pessoal do chá comigo está longe de ser perfeito. Mas reconhece que é fraco, que é falho, que tem dificuldades. Mas ele se levanta e obedece de verdade. Primeiro filho ou segundo filho? E aí eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite, né? Você que já tem um tempo que está aqui, você que faz pouco tempo que está aqui, você que está vindo pela primeira vez aqui. E aí? Diante do chamado que Deus tem feito para você, você sabe que tem um chamado. Você tem sido mais tamo junto? Ou tem sido o chá comigo que vai e faz? Jesus, ele usou essa parábola, a parábola dos dois filhos, para nos ensinar a obediência a Deus. Não é discurso, não é palavra, mas é arrependimento e prática. Ali Jesus, ele denunciou hipocrisia. Hipocrisia. E ressaltou e exaltou a humildade daqueles que sabem que são fracos, que podem pouco, mas que verdadeiramente estão à disposição e fazem, os proativos. Não precisa pedir, a pessoa faz. No reino de Deus, não é quem fala bonito que avança, é quem obedece em silêncio. Esses conquistam o coração do Pai. Queria chamar o pastor Davi para encerrar aqui com a gente. Jesus, ele não contou essa parábola para todo mundo. Ele contou para um certo grupo de pessoas. E eu gostaria de me incluir nesse grupo, gostaria que você também se incluísse nesse grupo, para nos confrontar. Naquela época eram os religiosos da época, nessa época são os religiosos dessa época. Porque no reino de Deus a gente não pode só viver de promessas. Deus, ele está procurando corações que se arrependem, homens e mulheres dispostos a mudar os conceitos da cultura do mundo, que se levantam e obedecem para implantar um reino diferente, um reino de paz, de justiça e de alegria. É isso que o Senhor tem procurado. E talvez, na sua caminhada, queria que você fechasse um momento os olhos. Na sua caminhada, talvez você se sinta tão incapaz de fazer. Mas eu quero animá-lo que aquele filho que disse não, talvez ele disse porque ele não era capaz, ele não estava forte o suficiente, ele vai e faz. Eu quero te animar. Nessa noite do dia 27 de abril de 2025, talvez quantas outras vezes você já tenha ouvido isso na sua vida, tem ouvido falar para você, fazer essa avaliação, essa meditação e tomar uma decisão.
Mas toda vez que nós temos uma oportunidade, nós precisamos exercer isso e exercitar isso. Será que é hoje a minha resposta para o meu Pai, para o meu Senhor, que já me pediu tantas coisas? O que o Senhor quer? Que a gente ajude Ele a implantar esse reino. E para implantar esse reino, nós precisamos falar para todo mundo que está à nossa volta. É na nossa casa, em primeiro lugar, talvez para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, pais, irmãos, parentes, pessoas que estão na nossa roda social, onde a gente trabalha, onde a gente frequenta, academia, clube. Será que nós estamos fazendo isso, amados? Será que nós estamos realmente obedecendo a voz do Senhor sobre fazer a vontade dEle?